Olá pessoal, hoje vamos tratar de um assunto que até pouco atrás eu não imaginava que seria necessário explicar. Mas algumas conversas me fazem crer que tem muita gente por aí que não tem a menor ideia do que significa fascismo. Mas como já dizia Bertold Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. E aparentemente, aproximadamente metade da população brasileira esqueceu das aulas de história mundial e do nosso passado não tão distante. Eu digo aproximadamente metade, pois dentre aqueles que têm demonstrado apoiar esse tipo de ideia, temos os crédulos e ignorantes, e também temos pessoas moralmente falidas que reconhecem o fascismo pelo que é e continuam a apoiar tal ideia. Eu tive a infelicidade de encontrar alguma dessas pessoas, mas felizmente eu tenho o bom senso de me afastar de más companhias. Alguns de vocês podem estar se perguntando por qual motivo estou tratando deste assunto no canal. Eu gostaria de lembrar que um dos objetivos deste canal é promover pensamento crítico. E sem conhecer história, sem pensar criticamente sobre o presente, passado e futuro, nós nos condenamos a repetir os erros do passado. Estou deixando na descrição algum material expandindo o que falarei aqui. O que eu tenho aqui é apenas um resumo rápido sobre o assunto, falando das principais características de forma breve. Se você tiver interesse em entender melhor o que diversos pensadores falam sobre o assunto, vá atrás, leia, pesquise. E se vocês tiverem interesse, eu posso voltar a tratar desse assunto. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica. Será que você que está me ouvindo agora saberia descrever o que é fascismo? Saberia identificar uma retórica fascista? Saberia identificar um regime fascista? Saberia determinar quando este se faz presente de verdade? Em primeiro lugar, o que precisa ser deixado claro para se evitar certos erros e confusões é tratarmos do posicionamento do fascismo em relação a outras ideologias político-econômicas. O fascismo se coloca em oposição ao liberalismo, marxismo, anarquismo, capitalismo e comunismo. Não é muito fácil colocar o fascismo em um espectro político simplista como direita e esquerda, mas se o fizermos, este se encontraria na extrema direita do espectro. Apesar das características deste serem fáceis de se reconhecer, poucos partidos costumam se declarar abertamente fascistas por motivos óbvios. Se voltarmos na história do século XX, todos os regimes fascistas foram cruéis e levaram a uma quantia de sofrimento. E infelizmente estamos vendo o surgimento em diversos países de movimentos neofascistas. Apesar desses políticos em diversos países não assumirem o rótulo fascista, os traços costumam ser gritantes. O que é fascismo? Este é um movimento, regime ou ideologia política ultranacionalista e totalitário. Ele inerentemente prega pelo desprezo pela democracia eleitoral, pelo desprezo à liberdade política e econômica. Ele prega crença em hierarquia social, domínio de elites e desejo de criar uma sociedade onde os direitos e interesses individuais sejam subordinados aos interesses do regime. Ele prega o apreço pelo militarismo, pois todo ditador fascista precisa demonstrar força para se manter no poder, e é cultivando uma imagem de força que muitos deles chegam ao poder. Uma força que pode ser usada contra um inimigo imaginário ou um inimigo real. Do ponto de vista econômico, o fascismo defende políticas de economia mista, ou seja, apresentam características de vários sistemas ou modelos econômicos e que
supostamente deveriam levar à autossuficiência, mas esse nunca é o caso. Vamos ver agora as características mais comuns de fascismos. Vale lembrar que o que está aparecendo pelo mundo inteiro agora é o chamado neofascismo, um fascismo 2.0. Nestes regimes, algumas das características vão ser mais pronunciadas, outras menos, mas as semelhanças entre esses regimes são inquestionáveis. Totalitarismo e ultranacionalismo. Primeiro vamos tratar do totalitarismo. O fascismo é deliberadamente e inteiramente não democrático e antidemocrático, pois ele não apenas não apresenta as características da democracia, como ele é contra as mesmas. O Estado é soberano e inquestionável. Um dos primeiros sintomas que vemos em movimentos neofascistas é a retórica de fake news. Qualquer crítica ao regime é desqualificada como falsa, e as únicas fontes que são tidas como confiáveis são aquelas que apoiam o regime. Dessa forma, se ataca o quarto poder, a imprensa. E ao se silenciar a imprensa, permite-se que todo tipo de atividade escusa aconteça por baixo dos panos. E então pode-se atacar os outros poderes. É claro que essa retórica de fake news pode evoluir para a censura. E em muitos regimes fascistas é o que acontece de fato. O ultranacionalismo. Este normalmente é promovido por uma figura de herói que prega por um ressurgimento ou renascimento da nação. Ele é a esperança para trazer aquela grande nação de volta às alturas em que estava em um período anterior. Ele prega a união e a força da nação, que ele é aquele capaz de enfrentar o inimigo, seja esse qual for, real ou imaginário. O populismo, a violência e a mobilização das massas. A retórica fascista muitas vezes faz apologia ao anti-intelectualismo populista, onde coloca-se a opinião sem nenhum embasamento de um cidadão comum e leigo no mesmo patamar de um especialista em algum assunto complexo. O populismo fascista difere do populismo marxista, pois o populismo fascista não atribui as dificuldades da nação a grandes empresas ou latifundiários. Ele atribui tais dificuldades a qualquer minoria que possa ser usada como bode expiatório. O fascismo é uma ideologia que se impõe pela força. Ele não apenas se impõe pela força, mas ele legitimiza o uso da violência como uma forma de governo. Economia e política. Os programas econômicos fascistas, em geral, são extremamente conservadores e favoreciam muito mais a elite econômica do que as classes média e baixa da população. Regimes fascistas geralmente chegam ao poder tirando vantagem de crises políticas e econômicas. Eles tiram vantagem do medo. Quando as elites econômicas, latifundiários e empresários temem que está iminente uma revolução ou revolta popular ou qualquer outro tipo de ameaça ao status quo, o regime fascista promete a estas elites restaurar a ordem e pede apenas que estas se subordinem aos interesses do projeto nacionalista. Dessa forma, regimes fascistas apresentam tanto a defesa da desigualdade e intervenção estatal na economia. Uma das formas que isso se manifesta é a diminuição ou remoção de direitos laborais. Outra característica comum é a privatização de empresas. Você pode voltar até a época da Segunda Guerra Mundial e ver aqueles famosíssimos regimes fascistas, que eu não preciso nem mencionar o nome, e você vai ver justamente isso. Motivada pela necessidade de obter o apoio da elite industrial e aumentar as receitas, como uma forma de equilibrar os orçamentos, o regime fascista favorece a privatização de empresas. Visão sobre sexualidade e papel dos gêneros. Regimes fascistas, em geral, promovem que o principal valor da mulher é o reprodutivo e da maternidade,
chegando ao ponto de que alguns regimes, como o nazismo, criaram fábricas de bebês. Essa é a maneira mais simples de explicar. Mulheres eram recompensadas por terem relacionamentos com diversos homens para que gerassem crianças, e essas crianças eram entregues para serem criadas pelo governo dentro de toda a propaganda, enfim, vocês pegam a imagem. E justamente por isso regimes fascistas repudiam a ideia de aborto, exceto em casos de problemas genéticos muito sérios ou que o feto apresentasse características indesejadas, como, por exemplo, pertencer a algum grupo minoritário que o regime é contra. Fascismo também é amplamente associado à perseguição de grupos que destoam da norma social em relação à sexualidade, ou seja, os homossexuais. Mais uma vez, temos o caso do nazismo, temos o caso da Rússia atual, e muitas vezes esses regimes tentam punir, perseguir ou fazem alegações absurdas de cura por meio de pseudoterapias que não passam de nada além de tortura. Sexualidade não é uma questão de doença, então não há cura, pois não é uma doença. Identidade e orientação sexual não podem ser mudadas. Agora que tratamos do que é fascismo, deixo com vocês uma pergunta retórica, ou seja, não respondam nos comentários, é apenas para reflexão. Vocês podem identificar algum político que se enquadre nesse tipo de agenda no cenário brasileiro atual? Estou certo que muitos brasileiros estão prestes a já ir se arrependendo do voto na última eleição. Com isso, encerro o vídeo de hoje com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!